Fala pessoal, aqui é o Rodolfo Loreto. Seja bem-vindo ao canal Projeto Catequizar. Esse canal nasceu com a necessidade que eu estava observando, principalmente dos últimos tempos, onde a gente está vendo muita coisa falando sobre Cristo, sobre a igreja, voltando aí a carga de algumas pessoas que falam coisas que não sabem, justamente porque em algum momento das suas vidas ou não tiveram uma formação catequética adequada, ou se deixaram influenciar por ideias tolas e propagadas dentro da própria mídia, mas o fato é que, mesmo para alguns católicos, até alguns ditos tradicionalistas, muito pouco se sabe sobre a doutrina católica de fato. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas cedam a determinados tipos de paixões desreguladas ou mesmo a própria vaidade para poder descambar em caminhos muito cinzentos, como é o caso, por exemplo, do sedevacantismo, né? Então, nosso objetivo aqui, sem dúvida alguma, é trazer de volta os fundamentos da fé católica, aquilo que basicamente nos fazem dizermos ser católico, para justamente a gente repensar um pouco em como as coisas que nós cremos impactam na nossa vida e também para que a gente possa conhecer aquilo que verdadeiramente a igreja ensina e jogar um pouco de lado as ideias próprias que muitas vezes são baseadas em informações absolutamente falsas. Como vocês puderam ver hoje, nós fizemos um debate com o Adriles Jorge com relação ao sacerdócio feminino, a visão das mulheres na igreja e outros assuntos relacionados a toda essa parte social que a igreja prega. E uma coisa que me notou, né, bastante, né, que foi bem notório, foi o fato do Adriles pegar muita coisa, muita propaganda, muita coisa errada que se diz a respeito da Igreja Católica, que não tem alguns conhecimentos sobre o que a Igreja realmente pensa sobre o assunto, né? Isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas falarem a respeito de temas abordados pela Igreja sem saber de fato o que a Igreja pensa sobre aquilo. E exatamente pensando nesse grande problema atual é que nasceu o canal Projeto Catequizar. Na verdade, esse canal vai fazer uma releitura. Eu vou trazer um antigo curso que eu tinha lá no canal Sentinela Católico, um curso de catequese, baseado nesse livrinho aqui, ó, o Catecismo Maior de São Pio X, né? O segundo Catecismo Maior da Doutrina Cristã. E usando o próprio índice desse catecismo, a gente vai fazer então um curso de catequese básica. Para quê? Para que a gente possa, antes até de entrar em qualquer tipo de discussão, antes da gente abordar determinados temas mais sensíveis, a gente possa minimamente ser catequizado. E catequizado de maneira positiva. Por quê? Porque esse pequeno livro aqui, por menor que ele possa parecer, né, que ele é bem fininho, mas ele é um livro que ele é baseado em perguntas e respostas, ou seja, é um livro, como vocês podem ver aqui, ó, que você tem uma série de tópicos e perguntas e pontos que são muito relevantes à fé. Entendem? Normalmente são perguntas, como vocês podem ver aqui, ó, no final do livro, e embaixo logo vem as respostas. Por que isso aqui é interessante? Porque ele ajuda a gente a ter uma compreensão maior de dúvidas que são recorrentes na vida de todo católico. E essas dúvidas é que normalmente são usadas porque são mal respondidas para atacar a fé católica. Então, é exatamente por isso que eu escolho sempre um curso de catequese, quando eu começo, usar esse manual, esse pequeno grande manual, que vai ajudar a gente a entender muito da fé católica, né? Então, esse curso que a gente vai falar aqui, ele tem esses módulos, como vocês podem ver aqui, que na verdade vão ser 7 módulos iniciais, né? O primeiro vai ser a introdução, que é justamente esse vídeo que vocês estão vendo. Depois a gente vai falar sobre os artigos do credo, né? Todos os 13 artigos do credo,
né? Alguns aqui, inclusive, vamos falar algumas... até dividir em algumas aulas específicas, né? Depois vamos falar sobre a oração, e aí a oração ela necessariamente vai vir com relação ao que a igreja chama, né, da oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, e a gente vai falar sobre os 8 artigos do Pai Nosso, né, da Ave Maria e das orações de intercessão, né, da invocação dos santos. Depois a gente vai ter um módulo sobre os 10 mandamentos, sobre a lei divina, que na sequência a gente vai falar sobre a lei da igreja, né, as leis da igreja, os preceitos da igreja, os costumes, etc. Vai estar tudo aqui. Logo na sequência a gente vai falar sobre os sacramentos, né, por que eles são tão importantes, por que a gente deve entender eles como os veículos eficazes para a nossa salvação. Vamos ter aqui um módulo especial exclusivo sobre a Santa Missa, né, que vocês podem ver aqui que ainda não está planejado. Por quê? Porque para fazer esse módulo aqui, eu vou precisar usar um outro livro, né, que por acaso aqui na minha casa não está, está na casa da minha mãe, eu tenho que ir lá buscar. Como ela mora no Rio de Janeiro, eu estou morando em São Paulo, provavelmente na semana que vem eu vou estar por lá, então eu vou estar pegando, vou estar passando essa ementa aqui, porque eu gostaria muito de usar um livrinho de uma explicação, também que é um livro bem fininho, né, que eu vou indicar para vocês, que explica sobre a Santa Missa. Só que esse livro ele vai explicar sobre a Santa Missa antiga, né, a missa tradicional, né? Dentro aqui dos módulos dos sacramentos também a gente vai falar um pouco sobre a missa, mas eu quero dar uma ênfase maior nesse livro para que a gente possa entender todo o rito da missa antiga. Ah, Rodolfo, mas por que você que fala da missa antiga não vai falar da missa nova? Porque se você compreender a missa antiga, você vai conseguir pegar elementos de espiritualidade, elementos simbólicos daquela cerimônia e vai conseguir trazer para a missa nova. Tudo bem, não tem tanta ênfase simbólica, alguns símbolos foram tornados muito rasos, né? Tem alguns problemas aí, eu compreendo, perfeito, mas uma vez que você saiba alguns significados da missa tradicional que possam ser aplicados na missa nova, né? É aquela história, vamos sair do mais rico para ir para o mais pobre, né? Do mais rico para ir para o menos rico. Então a gente vai estar entendendo que o que você aprender lá você vai poder levar como experiência e até mesmo usufruir melhor da Santa Missa. Compreender, por exemplo, os momentos da missa, o que significa a consagração, o que significa a imolação do cordeiro, qual é o ponto principal da missa para a nossa reflexão, para a nossa santificação e outras coisas que na missa tradicional, por causa da simbólica, é muito mais fácil de compreender, tá? Então, isso é uma coisa que é importante, que a gente vai estar vendo. Logo na sequência a gente vai falar sobre as virtudes e obras, né? Aí é uma coisa um pouco mais específica sobre o que é a virtude. E também, dependendo, né, de como é que a coisa for, ainda vou colocar aqui, talvez a gente tenha alguns apêndices, alguns módulos extras aí, sobre uma breve história da igreja, né, uma breve história dos mártires, dos santos, algumas coisas assim que a gente vai colocar aqui conforme o nosso curso vai avançando. Mas o principal, pessoal, que eu quero dar para vocês aqui com esse curso é justamente fazer com que vocês revisitem o depósito da fé, que vocês redescubram o que significa ser católico e que vocês possam, caso não saibam, aprender como viver o catolicismo na vida de vocês e como viver os preceitos que a igreja prega para todos nós e como esses preceitos podem ajudar a gente a se transformar em seres humanos autênticos. Tá ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês gostem desse curso. Nos vemos nas próximas aulas. Eu ainda vou verificar, inclusive peço até a sugestão de vocês aqui nesse vídeo, se vocês preferem que essas aulas sejam dadas ao vivo ou se essas aulas sejam gravadas, tá? Isso para mim é uma coisa importante para mim saber qual é essa dinâmica. Caso elas sejam ao vivo, eu preciso reservar um horário para fazer esse trabalho. Tá ok, galera? Então, muito obrigado a todos vocês. Nos vemos no curso. Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora interceda por vocês e por todos nós. Abraço.